a palavra do filho pródigo, né? E eu queria ler com vocês esse capítulo, né? Capítulo 15, do 11 até o 32. E essa palavra diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos, regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e danças, e chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo. Vamos ler. Vamos lá, gente, vamos lá. Tudo o que é meu é teu. Mais uma vez. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Essa é a tua palavra e nós aqui nessa hora queremos pedir que tu dê a cada um de nós, ó Pai, ouvidos espirituais para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que possamos aqui, Senhor, sair melhores do que entramos, ó Pai, nessa casa hoje. E que tu faças a tua vontade, mudando, Senhor, e o coração de cada pessoa aqui, trazendo, Senhor, graça, amor e perdão nessa noite, ó Pai. Que possamos, como família, Senhor, ser nutridos, ó Pai, para sustentar o objetivo que é a missão da família aqui nessa terra, ó Pai. Que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, poder sair daqui, Senhor, cheio da tua graça e do teu amor. É o que nós te pedimos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Glória a Deus. Hoje nós estaremos focando nesta parábola, sabe,
a figura do pai e não a figura dos filhos. Geralmente, quando a gente vai entrar e falar sobre o filho pródigo, a gente sempre se baseia no filho, principalmente naquele que saiu de casa. Mas Jesus aqui, ele está trazendo uma nova revelação, algo novo do Pai para o povo judeu, porque afinal de contas, naquela época, não existia um relacionamento de intimidade entre Deus e o homem, porque geralmente a consciência dos judeus é que Deus era um Deus que estava ali o tempo todo, era como um Deus que estava lá em cima, olhando e apontando os erros de cada um. Inclusive, naquela época, falar o nome de Deus era pecado. Olha, como é que pode? Como é que a gente não vai ter intimidade com o nosso Pai? Mas era isso que acontecia. Havia um afastamento, mas Jesus, ele veio. E Jesus tinha autoridade para falar disso, porque, afinal de contas, Jesus era o Filho unigênito, né? Ele é aquele que veio lá do Pai. Então, quando ele chega aqui, ele olha a situação que se encontrava aquele povo, ele quer trazer uma revelação nova. Ele quer trazer algo para dizer que Deus não era aquele pai que eles pensavam que era, mas sim um pai que ama de verdade, um pai que tem um amor incondicional, um pai que perdoa, um pai que restitui, um pai que organiza a família, porque essa é a história que está contando. Jesus está contando uma história, mas ele está trazendo ali para o Deus Pai. E ele está falando que do mesmo jeito que a história está sendo contada, é o que o Pai dele quer fazer com o povo judeu. É o que Deus quer fazer com cada um de nós que estamos aqui nessa noite. E essa revelação da pessoa do Pai precisa ser conhecida por todos os filhos, inclusive por nós aqui em 2025, na pós-modernidade, quando estamos aqui, irmãos, como igreja do Senhor. Porque apesar de termos aqui todo o cabedal para estudar uma palavra que conta a história, nós temos condições de ir para a internet e pesquisar tantas coisas, mas muitas vezes, irmãos, nós ainda não conhecemos quem verdadeiramente é o Pai na nossa vida. E é necessário para que, como famílias, para que sejamos famílias saudáveis, para que sejamos famílias fortes, para que possamos ter igrejas fortes também, irmãos, nós precisamos conhecer quem é o Pai, sabe? E por isso o tema, né? É preciso avançar como família, conhecendo o Pai. Sabe, porque se a gente não conhece Ele, quem é o Criador de tudo, nós não vamos ter jeito para a família, nós vamos desistir. E eu queria passar para o primeiro ponto, né? Que eu vejo um pai que dá liberdade e não aprisiona os filhos. Essa é a primeira coisa que a gente vê quando a gente lê. É interessante que a abertura ali que Deus dá, que o pai vai ali com aquele filho e ele começa a dar oportunidade. Ele não vai cortando o filho vai falando de coisas que talvez desagradou o coração do pai. O filho estava falando uma coisa absurda que o pai talvez nem imaginava, olhando para esse pai normal, né? E ele estava ali vendo, né? Mas mesmo assim, ele deu abertura para que o filho tivesse um diálogo sincero. Sabe, muitas vezes, irmãos, nós não temos essa paciência, nós não temos. Mas Deus sempre tem essa paciência com a gente, sim ou não? A gente erra ou não erra? A gente erra muito, mas mesmo assim Deus sempre está dando oportunidade. Deus quer que a gente se relacione com Ele. Mesmo Deus conhecendo o pensamento do seu filho, mesmo sabendo que ele não tinha experiência de vida, mas ele deixou o filho partir. Diz ali, conta a história, ele foi lá, pediu e pai, tá bom, pode ir, né? Porque se tem alguma coisa, irmãos, que tem que acontecer dentro de uma casa, de uma família, irmãos, é o amor, sabe? E assim também é o nosso relacionamento com Deus. Deus não quer que você se relacione com Ele por alguma obrigação.
Deus não quer que você se relacione com Ele porque Ele vai te dar bênção. Não, Deus não quer isso. Deus quer que você se relacione com Ele porque você o ama. E quando a gente ama, irmão, sabe o que acontece? A gente faz tudo com paixão. A gente faz tudo com alegria no coração, né? E é isso que ele queria ver no coração daquele filho. Ele deixou o filho partir. Ele dá o direito de escolha, sabe? Isso é uma coisa que a gente precisa entender. O livre-arbítrio de escolher ficar com o pai ou não. E o pai não podia, não, você vai ficar comigo aqui, porque você é meu... Não, ele falou, já que você não quer, meu filho, você pode ir. Pode ir. Ele deixou o filho embora. Não era desejo dele, mas ele dá ali a oportunidade dele escolher o pai. E aí, é por isso que eu falo, assim como o filho pródigo fez a escolha errada, porque ele não conhecia quem era o pai dele. Porque só joga fora coisa boa quem não sabe, quem não conhece. E foi o que ele fez. Agora, eu queria perguntar para você, o que a Bíblia fala sobre o livre-arbítrio? Lá em Gênesis, nós vemos que no Jardim do Éden, Deus deu a Adão e Eva o livre-arbítrio para escolher obedecer ou desobedecer. E eles escolheram o quê? O que eles escolheram? O quê? Desobedecer. Mas estava na mão deles obedecer, mas eles vão lá e eles escolhem o quê? Desobedecer a Deus. E por isso, irmãos, nós vemos as consequências, e é isso que tem acontecido nos nossos dias. É isso que tem acontecido. Muitas vezes nós estamos jogando a culpa em Deus por algumas coisas que acontecem na nossa vida. A gente fala assim, Deus, por que você deixou acontecer isso? E a pessoa começa até a se defender, eu sou um servo bom. Não, mas você vai olhar lá no passado e você vai ver uma coisa, que talvez aquela pessoa um dia chegou lá e começou a semear coisa que não prestava. E a Bíblia diz que tudo que você semear, você vai o quê? Colher. E muitas coisas que acontecem na nossa vida, irmãos, é porque nós estamos semeando mal. E aí, o que acontece? Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles escolheram comer do fruto, na qual Deus falou, olha, você tem aqui todas as árvores frutíferas, você pode se alimentar de todas elas, você pode usufruir de tudo que eu dei para vocês, mas não pode tocar nessa aqui. E foi naquela que foi ali a tentação. Sabe, muitas vezes Deus está dando tudo para nós, mas a gente quer aquilo que não presta, aquilo que vai nos levar para o caminho errado. E foi isso que aconteceu, e é o que acontece com a gente também. Nós estamos até hoje, Deus dá para a gente o livre-arbítrio para escolher, e muitas vezes nós estamos escolhendo as coisas erradas. Olha só o que diz lá, é lá mesmo, isso. Deuteronômio 30, versículo 19. Deus diz a Israel, vamos ler todos juntos, vamos lá. Hoje chamo os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora cabe a quem escolher? Nós. O povo de Israel, por exemplo, muitas vezes escolheu as coisas erradas e recebeu maldição. É interessante que ele põe ali a vida e a morte, a bênção e a maldição. É assim. Deus está ensinando. E é isso que nós temos que ver, porque muitas vezes quando nós não entendemos quem é o Pai, nós vamos escolher as coisas erradas que o diabo apresenta para nós. E o diabo, quando eu falo diabo, irmãos, às vezes não é aquela figura que chifruda, que está lá feioso, não, mas muito pelo contrário, às vezes é uma pessoa muito bonita, que vem revestida ali, que muitas vezes vai levar você ao pecado, que vai levar você a se pegar o caminho errado. E isso acontece no nosso dia a dia. É assim que acontece com nossos filhos. Nós estamos ensinando eles em casa, nós estamos dando o nosso melhor, mas eles estão sempre olhando que o lado de fora é melhor.
É verdade ou não é? A gente tenta ensinar os filhos, olha, sai dessa, isso aí você vai dar com a cara na parede, você vai quebrar a tua cara, você não faz isso, mas eles vão lá e quer o que é proibido, aquilo que é, às vezes, escondido, que não pode fazer. E nós, como igreja do Senhor, precisamos ouvir a voz de Deus, sabe? Precisamos obedecer. É interessante que o Pai de Jesus, que é também o nosso Pai, não obriga os seus filhos a obedecê-lo. Ele não obriga de maneira nenhuma. Se tem alguém aqui que está aqui nessa noite forçado aqui, alguém veio forçado na igreja, algum marido que veio forçado pela esposa, ou alguma esposa que veio forçado pelo marido, ou algum filho que veio, hoje de manhã tinha um monte de adolescente aqui com cara feia, porque teve que acordar cedo, né? Teve que acordar cedo para cá, chegou aqui com a cara, eu falei assim, que cara é essa, né? Era que ela não queria acordar cedo, né? E estava ali. Mas é verdade, irmãos, a gente precisa entender que tem que fazer por amor e não simplesmente por obrigação. Muito pelo contrário, olha só o que diz ali, agora pode passar, né? Esse, versículo 12, diz ali, ó, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Teve alguma coisa ali que o pai falou assim, não vai dessa maneira não, está errado não, ele vai lá e faz. Foi ele pedir e o pai vai lá e faz o quê? Toma aqui, toma tudo que é teu. Diz que chegou um tempo que ele pegou e arrumou tudo que tinha, botou numa malinha e pirulitou e foi para o mundo. E o pai ficou lá, o pai deve ter ido até na porta olhar ele e ir embora. E o pai ali com o coração quebrantado, mas ele foi embora do mesmo jeito. Porque estava ali e não conhecia o pai. Estava ali e não usufruía do que o pai podia dar para ele. É interessante que o pai respeitou a escolha do filho. E é assim que acontece até hoje. Ele não impôs a vontade dele. Ele poderia fazer isso? Claro que podia. Ele não interfere na sua vontade. Ele até podia, mas não fez de maneira alguma. Ele podia dizer, não, quem manda aqui sou eu, você vai ficar aqui, eu não vou te dar dinheiro nenhum, se você quiser você pode sair com a mão na frente e outra atrás, mas você não tem nem direito, porque o primeiro direito é do teu irmão, que naquela época, né, era o primogênito que recebia, mas ele recebeu porque Deus dá com graça, com amor, sabe, irmãos? Ele não interfere na vontade, ele podia ter feito, mas ele amou muito mais. Um pai que gosta de relacionamento, ali mostra um Deus que quer se relacionar, coisa que lá para os judeus, na qual Jesus está falando para eles, era um Deus que era longe, um Deus que estava lá em cima e nós estávamos aqui embaixo. Mas Jesus já estava anunciando que aquele Deus já tinha providenciado um jeito de começar um relacionamento íntimo com cada um de nós. Um Deus de perto que aproximou ao seu Filho de nós e que através dele também o Espírito Santo está se movendo sobre nós e habita em nós, irmãos. Glória a Deus, amém? E é isso que ele veio trazer para nós. Jesus estava querendo que aqueles judeus entendessem que eles necessitavam de um Deus amoroso, que eles conhecessem o Deus que não era rancoroso, o Deus que era uma fúria, um Deus castigador. Muitos estão aqui e às vezes fugiu da igreja porque não aguentava ouvir falar disso na igreja, porque eles olhavam e falavam assim, mas esse Deus é um carrasco, esse Deus é um ditador. Mas Deus nunca foi ditador. Desculpe talvez se alguns pais fizeram isso com você. Desculpe se alguém um dia começou a lançar essa semente. Fez com que vocês não conhecessem verdadeiramente quem é o Pai, que é o Pai de Jesus, que também é o nosso Pai. Um Pai que gosta de relacionamento, não é um ditador, mas sim um libertador. Ele é aquele que veio libertar. Ele que veio tirar a gente dos laços do pecado, irmãos, na qual deu Jesus para morrer em nosso lugar.
E olha só o que diz ali em Lucas 9, 23. Vamos ler? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e me siga-me. O que ele falou aqui? Ele está fazendo um convite. Quem quiser vir, o quê? Após mim. Ele não está obrigando. Muitas vezes nós estamos na nossa casa e a gente obriga os nossos filhos a fazer tudo. Nós temos que entender que ele também é um ser humano, que tem consciência, que sabe pensar, e que a gente, por mais que queira o melhor para eles, mas nós não podemos de maneira nenhuma ser um ditador, né? Principalmente se falando de Deus. Nós precisamos mostrar sim Deus para os nossos filhos, de uma forma que ele possa conhecer o verdadeiro Deus, o Deus amoroso, o Deus do amor incondicional, o Deus que dá a vida em nosso favor. Porque senão o seu filho vai conhecer Deus como um carrasco. E Jesus, quando vem para o mundo, ele faz isso. Ao invés dele falar assim, ó, tem que vir todo mundo comigo. Não, quem quiser, irmão. É quem quiser, vem após mim. A primeira coisa que ele fala, negue-se a si mesmo, né? E tome a sua cruz e siga-me. Sabe, essa é a atitude que nós devemos ter. Segundo ponto, irmãos, que me chama a atenção é esse. O pai está sempre disposto a facilitar o retorno do filho perdido. Não foi o filho que correu para o pai, e sim o pai que correu para encontrar o filho. Olha só que coisa linda. Aí tem o texto, né, que nós já lemos. E aí diz aí, levantando-se, foi para o seu pai. Ele foi lá e se arrependeu. Ele estava lá comendo as bolotas do porco, a lavagem do porco. Ele estava lá numa situação que estava, né, deplorável. Mas aí ele cai em si e aí ele lembra, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância e eu aqui pereço de fome. Aí então ele fala assim, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Aí ele levantando-se foi para o seu pai. E diz aí o texto, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. Compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa o melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo, sandálias nos pés, né? E assim por diante. Sabe o que aconteceu? Ele caiu em si, ele voltou arrependido, formulou um discurso bonito que ele dizia, eu não sou digno, para mostrar como ele estava ali arrependido, né? Ele estava ali querendo chamar a atenção do pai, né? Ele queria ser tratado como um dos seus trabalhadores, sabe? Mas é interessante que quando a gente vê, né, a atitude do pai, o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa o melhor roupa, vestiu, e ponde-lhe o quê? Um anel no dedo. O anel significava autoridade novamente. Aquele jovem dizia, eu quero ser um trabalhador, um servo, um escravo do meu pai. Mas o pai, quando ele chega lá, o pai faz ao contrário. O pai nem ouve o discurso dele. O pai simplesmente não ouve, ele ignora totalmente esse discurso, ele não responde nada sobre aquilo que o filho falou, ele não senta com o filho e lhe diz, filho, não é assim, você errou, mas ele diz, vamos recomeçar. Aleluia! Glória a Deus! Foi isso que ele fez comigo, foi isso que ele fez contigo. Ele quer recomeçar algo novo. Sabe, muitas vezes, irmãos, nós estamos fechando a porta da nossa casa para os nossos filhos que estão, às vezes, rebeldes, porque nós não abrimos o nosso coração.
Nós precisamos estar abertos para esse perdão. Nós precisamos, como família, principalmente você como pai, você como mãe, precisa sempre estar com a sua mente aberta, sabendo que quem tirou o seu filho de casa não foi simplesmente a desobediência dele, não foi a rebeldia, foi assim como o inimigo trabalha dentro de um coração de um adolescente, de um jovem, e muitas vezes nós queremos arrancar aquilo na força, mas não vamos conseguir de maneira nenhuma, porque somente o amor de Deus é capaz de curar um coração que está ensanguentado, um coração que está ferido, irmãos. Nós precisamos restaurar isso e precisamos abrir essas portas da reconciliação. Precisamos abrir. Eu sempre tenho falado, no curso que eu tenho dado para alguns homens aqui, falado que a nossa casa, ela precisa ser banhada do perdão. Nós temos que ter em casa, sempre na nossa consciência, irmãos, que apesar de sermos o pai e mãe, né, dos nossos filhos, mas nós erramos muito. E muitas vezes utilizamos de força, de uma autoridade, de uma coisa de ditador às vezes, para que a gente possa colocar os nossos filhos, mas a gente esquece que a gente deve ensinar a eles que o perdão é a forma que Deus criou para restaurar homens uns com os outros, homens com Deus, irmãos. E muitos filhos estão aí fora, porque os pais não estão abrindo o coração. Mas esse pai, na qual Jesus está trazendo para aqueles homens que era olho por olho, dente por dente. O judeu era assim, bateu, levou, né? Roubou, opa, corta o braço fora, corta a mão, fez, mata, não era assim que fazia? É ou não é? Mas aí quando Jesus chega, Jesus faz ao contrário, Jesus ensina, e Jesus aqui está dando essa demonstração. Jesus está falando para o povo judeu, falando assim, vocês estão vendo? Não é assim. Esse Pai que eu estou dizendo para vocês, que eu quero apresentar para vocês, é um Deus que está acima de tudo e de todos. É o amor incondicional. Eu estava essa semana lá na casa do Alex, e estava falando com ele, a gente estava tomando café, está fazendo discipulado lá, um discipulado que está arrancando o nosso couro, né? Quem está fazendo da liderança aí sabe como é que está, né? A gente está lá, meu Deus, será que a gente vai conseguir chegar no final? Porque as palavras são duras demais. E aí o Alex estava falando comigo, né? E ele estava falando assim, pô, pastor, é para você ver, né? Como a gente ama os nossos filhos. É interessante que aqui em casa, meu filho, ele vem para mim e fala assim, ó pai, meu tênis está meio estouradinho ali, eu preciso de um tênis. Ele não pergunta, pai, você tem dinheiro? Pai, você tem condições agora? Tem alguma coisa que o senhor precisa pagar? Não. Ele vai lá e põe para o pai dele assim como se fosse uma coisa normal. Mas por que ele faz isso? Porque ele conhece o pai. E eu falei assim, é porque ele te conhece. Sabe? Porque ele sabe quem você é. Assim somos nós também com Deus, irmãos. Muitas vezes nós estamos debaixo da mão de Deus, falamos que servimos a Ele, mas nós não conhecemos o Pai Celestial. Nós estamos vivendo, às vezes, miseravelmente dentro de casa. E é interessante que ali o pai está sempre disposto a facilitar o retorno do filho perdido. Aquele filho que não merecia nada. Aquele filho que tinha que levar uma surra. Concorda comigo? Sim ou não? No olhar humano, né? Nada que uma boa varada. E na minha época, o negócio era vara de goiaba. Quem é que passou por isso aí? Alguém experimentou vara de goiaba aí? Quem? Alguém? Levanta a mão quem experimentou vara de goiaba, né? Vai lá, eu experimentei vara de goiaba. Eu era arteiro, rapaz, né? Infelizmente, peguei lá, era assim, né? Porque era como era tratado. Mas Deus é diferente de todos nós. Deus age, Ele age no amor. Ele age na graça, na misericórdia. O pai não acusou do dinheiro desperdiçado. Imagine só, uma herança. Ele levou ali a divisão lá dos filhos, né? Vamos dizer que fosse os 3, né? Pai e os 2 filhos. Então, 30% para cada um, mais ou menos. Ele vai e leva uma parte, devia ser um dinheiro tremendo, e aí ele chega para lá,
faz festa à vontade, é meretrizes, é bagunça, paga para todo mundo. Mas o pai não foi lá e reclamou com ele. Mas o pai, quando ele chega, derrama perdão e amor. Como é que está a sua casa? Eu quero falar para você, marido, esposa que está aqui, mãe, pai, sabe? Eu quero falar para você como é que está na tua casa. O que nós podemos ver dentro da tua casa? Se Deus pudesse fazer uma análise da tua casa, Ele ia ver o quê? Mais graça ou mais disciplina? Você está entendendo? Muitas vezes nós precisamos pensar nisso. Ele estava com saudades. Ele queria festejar a volta do filho amado. Sabe? E quantas vezes, irmãos, nós estamos tendo a oportunidade. E eu vejo isso. Quantos filhos tentam voltar, mas quando chega em casa é a paulada na cabeça. O pai não se conforma. Ele diz, eu tenho que dizer a verdade para ele. Não é tempo de verdade, é tempo de amor. É tempo de graça, é tempo de misericórdia. É isso que Jesus fez comigo, é isso que Jesus fez com você, irmão. Nós não merecíamos nada, mas Ele nos amou. Amém? Amor. E nós precisamos imitar. Estamos falando esse mês inteiro sobre família, mas não poderíamos esquecer de lembrar que nós precisamos avançar como família, conhecendo o Pai. Porque quando não conhecemos o Pai, irmãos, vamos agir com Ele de qualquer maneira. A primeira coisa que Ele fez é colocar o anel na mão do seu filho, dizendo com isso, você é meu filho e continua sendo meu filho. Você errou, mas continuará tendo o mesmo tratamento que eu te dei antes de ter partido dessa terra. Glória a Deus, irmãos. É por isso que muitas vezes eu fico às vezes com vergonha de Deus, porque eu vou lá e peco, né? E daqui a pouco eu estou lá de novo pecando a mesma coisa. E eu fico, meu Deus do céu, aí o diabo vem com um monte de historinha, sabe? Ele fica colocando na nossa cabeça, você não tem vergonha na cara? Você não tem vergonha na cara? Você foi lá deliberadamente e pecou e agora está vindo aqui e pedindo perdão a Deus? Você tem que tomar vergonha. Ele quer que a gente não acredite que Jesus vai perdoar nosso pecado, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, que o sangue de Jesus nos purifica do pecado do passado, o sangue de Jesus nos purifica do pecado do presente e o sangue de Jesus nos purifica do pecado do futuro para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então não tem que ouvir o diabo, mas nós devemos ouvir ao próprio Pai, que está dizendo, pedi o quê? Dá-se-vos-á, buscai o quê? Acharei, né? Batei e o quê? Abri-se-vos-á. É isso que Ele manda, porque quando a gente pede, a gente vai encontrar, sabe? E Ele vai aí correndo para o encontro, sabe? Ele colocou o anel no dedo. Você é meu filho, sabe, aquele que estava perdido. E eu queria dizer para vocês, irmão, que esse pai tem uma característica que nenhum outro pai terá. Ele consegue trazer vida, ele consegue trazer a alegria ao seu interior. Sabe, é que muitas vezes quando a gente erra, a gente está cheio de tristeza, mas quando a gente pede perdão, Ele vem e traz uma paz que excede todo entendimento. Ele traz uma alegria no nosso coração, que nós estamos sendo restituídos novamente. Quando um arrependido genuíno, quando há um arrependimento genuíno, há um perdão grandioso e generoso. Você está entendendo? Você pode ter cometido o pior pecado, como aquele menino fez, como aquele homem fez, como o filho pródigo causou no coração do pai dele, mas ele também teve um arrependimento genuíno, e ele volta, e quando ele volta ali para o pai, ele ganha um perdão grandioso, um perdão que bateu ali e fez com que aquele jovem pudesse ser transformado. Por mais que você erre,
o Pai sempre dá uma nova oportunidade. Fala aí para o seu irmão que está do seu lado. Por mais que você erre, o Pai te dá sempre uma nova oportunidade. Ele te dá, irmãos. Não é comprado, você não compra isso. Tem muita gente que fala assim, eu vou dar meu dízimo para Deus me perdoar. Como era feito antigamente nas igrejas, né? Você sabe, não vou dizer o nome da igreja, porque não convém. Mas tinha muita gente que ia lá, errava, e era muito rico, e aí ele chegava lá e ia negociar. Aí chegava lá para o camarada que dirigia, olha, eu tenho tanta coisa que eu queria fazer uma doação. Opa, tudo bem, pode dar aí, você vai ter o teu lugarzinho lá no céu. Não era assim que era antigamente? É ou não é? É ou não é, igreja? Mas agora não é. De maneira nenhuma tem que haver um arrependimento. Você não vai comprar Deus com seu dinheiro, você não vai comprar Deus para pagar os seus pecados. O pecado só pode ser perdoado através do arrependimento. E foi isso que aconteceu na vida daquele jovem. Ele teve a oportunidade. Deus, o Pai, é expert em restaurar vidas. Ele não vê a hora de ver o filho voltando para casa. Ele vai correndo para abraçar e beijar aquele que o deixou. Sabe, ele não merecia. Olha só, pode passar, por favor? João 15:16. Vamos ler todos juntos, vamos lá. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Olha só, Ele está dizendo que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu a nós. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, porque esse Pai, Ele vai além do que a gente espera. Jesus está ali falando, quem está no controle é o Pai. Não sou eu, não é você. Aí eu estava até falando com a Dalvânia hoje, né? Eu estava falando até com ela, olha, eu estava falando sobre isso lá, porque quem está no controle da nossa vida é Deus, né? E aí quando você estava pensando em desistir, Deus vai lá e fala assim, agora ela já desistiu, agora ela vai me dar, né, primeiro lugar. Quando ela deu o primeiro lugar, Deus foi lá e abençoou a vida dela, sabe? Muitas vezes a gente quer colocar tantas coisas no lugar de Deus, mas nós precisamos entender que é Ele que está no controle. Ele está no controle da sua vida. Talvez você esteja ouvindo essa palavra aqui, você esteja pensando lá na sua casa, que talvez você está com um filho lá que está longe de você, tem um filho que está, às vezes, vivendo uma vida que você nunca quis para ele. Mas eu quero dizer que nessa noite é Deus que está falando contigo, que você pode se encher do amor. Saiba que tudo que você fez até agora talvez não tenha dado certo, mas se você for lá e começar a agir e conhecendo o Pai, como você deve conhecer o Pai amoroso, o Pai de relacionamento, irmão, você pode ter certeza que o seu filho pode voltar para casa. Porque Ele conhece o coração do seu filho, Ele conhece o coração da sua filha. Muitas vezes eles estão lá, eles estão buscando seus próprios caminhos, querendo ser mais sábios do que nós, mas deixa eles, porque um dia Deus vai estar lá agindo na vida desse jovem, dessa jovem que você pregou o evangelho e você falou do amor de Deus, sabe? Quem está no controle? E terceiro e último, eu queria ler com vocês aqui, vamos lá. É tempo de avançar, irmãos, pois o nosso Deus, nosso Pai, é Pai da reconciliação, pois o Pai está pronto a reconciliar seus filhos, os que estão perto e os que estão longe. Olha só, olha, vamos ler agora o texto aí, diz assim, ó, e ele se indignou, e não queria entrar. Quem é esse? O filho que não saiu de casa. Foi o filho que ficou com o pai. Ele se indignou, olha só. Saindo, porém, o pai procurava o quê? Conciliá-lo. Essa é a figura do Deus que quer trazer de volta, da reconciliação, que é o Pai da reconciliação, que quer buscar. Sabe, irmãos, muitas vezes você está esperando o filho voltar para a tua casa, mas é você que tem encontro dele, você que tem que ir lá e acertar.
É você que tem a autoridade na qual Deus colocou na sua vida, meu irmão. Então não fique esperando, ele vai ter que vir, ele vai ter que se dobrar diante de mim, ele vai ter que pedir perdão. Isso aí talvez nunca vai acontecer. Já aconteceu comigo de estar, às vezes, em velório, né? De pessoas, né? Que esperou pela vinda do filho a vida inteira e não conseguiu ver. E o filho voltou no dia da morte. E lá no dia da morte, aquele filho chorava, e com uma intensidade tremenda. E a gente pensou assim, o que houve? Porque tudo bem chorar, mas do jeito que ele estava chorando. Mas é porque ele não tinha voltado para casa. E se fosse falar com ele, ele ia dizer uma coisa: eu não voltei para casa, porque o meu pai nunca abriu a porta da reconciliação. Sabe, irmãos, a porta da reconciliação não pode estar fechada na nossa casa. Eu e você precisamos, se queremos famílias equilibradas, irmãos, precisamos abrir a porta da reconciliação. Sabe, nós como pais aqui, ó, olha aqui, pai, se tem um bichinho orgulhoso, somos nós homens. Nós somos orgulhosos. Queremos que tudo aconteça do nosso jeito. Mas a gente precisa abrir a porta. Eu lembro como minhas filhas estavam na adolescência. E eu, muitas vezes, pegava e elas queriam ir para alguns lugares. E eu era pastor, né? Aqui, Navegantes. E muitas vezes eu podia ser, às vezes, mal falado por alguns, porque eu dava, às vezes, liberdade às minhas filhas. Porque chegou um tempo que eu olhei para elas e falei assim, peraí, eu ensinei elas a vida inteira. Se elas não aprenderam nada, elas não vão mudar na vida delas. Então, aí a Elma sempre foi mais protetora. E aí quando elas tinham alguma festa, né, para ir, dos amigos que convidavam, aí a Elma falava, não deixa eles, não, deixa ele não. Eu falei assim, não, Elma, eu vou deixar. Não, é perigoso lá. É perigoso, mas elas têm que passar por isso. Você está me entendendo, irmão? Porque se a gente ficar segurando, vai chegar o dia que ela vai ter 18 anos, 19, 20 anos, ela vai poder experimentar. E eu deixei, e eu chamei elas, né? Porque chega um tempo que a gente tem que reconhecer os erros que nós cometemos. E eu chamei elas, eu quero pedir perdão. Porque muitas vezes eu fui com vocês violento demais. Eu quero pedir perdão porque eu podia ser mais manso com vocês nessa época, mas eu não consegui. O pai errou, mas eu estou aqui dizendo para vocês que eu amo vocês. Eu queria que vocês estivessem sempre entendendo que eu estou de braços abertos para vocês, porque vocês vão ser minhas filhas, independente do que vocês fizerem. É ou não é, irmão? Sim ou não? É ou não é, irmão? Vocês estão falando, só eu que estou sozinho nessa aqui? É verdade, irmãos. É a gente que vai estar lá. Não adianta, eu vou ter que pegar e vou ter que ir lá. E aí, irmãos, eu vou assim, vai. A gente ficava orando, mas eu ia levar e eu ia buscar, né? E aí eu sempre voltava conversando. A Jéssica estava muito nessa também, né, Jéssica? Sempre estava junto lá com as meninas, né? E a gente ia para lá, e quando voltava, quando chegava em casa, sabe o que aconteceu? Elas viram, daqui a pouco ela disse, tem cada coisa lá que não tem nada a ver, né? Porque elas precisavam ver. Mas até hoje, aí você vê aí a pastora Priscila, que trabalha no Ministério de Dança, uma mulher de Deus. Quem trabalha aqui com as meninas da dança aqui, quem é? Levanta a mão aqui, as meninas que estão aqui da dança, né? Tem algumas que estão lá atrás, né? Mas é uma bênção de Deus, né? É uma bênção de Deus, sabe? Eu tenho a Anne que resolveu largar tudo, sabe? Eu fico olhando assim, eu falo assim, caramba, porque se uma coisa que elas viram na minha vida é que eu amava Jesus, que eu amava Deus, e eu queria ensiná-las a amar a Deus, amar a Jesus. Mas quando eu olho para elas agora, elas me ultrapassaram. É como uma flecha, né? Lá do Salmo 127, é como uma flecha do guerreiro, porque a flecha do guerreiro vai mais longe. Eu vejo isso hoje na minha casa. As minhas filhas foram mais longe do que eu.
Elas são mais novas, mas estão mais longe. Isso é porque eu abri a porta da reconciliação. Eu abri a porta da comunicação. Sabe, irmãos, porque quando a gente não abre essa porta, a gente vai ser uma pessoa que vai maltratar um ao outro. E ele se indignou, mas ele respondeu a seu pai. Aí ele começa a dizer: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, preste bem atenção, irmãos, respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo. Vamos lá de novo. Tudo que é meu é teu. Isso ele falou para aquele que estava em casa. Sabe, muitas vezes a gente não está lá no mundão, irmãos, como o outro que vai embora. Mas a gente está aqui, como mendigo, na casa do nosso Pai. Como alguém que necessita de tanta coisa como esse filho. Às vezes nós estamos aqui, mas não estamos aproveitando o que Deus tem para nós. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para aquele povo? Se vocês soubessem o que Deus tem preparado para vocês, vocês não estavam aqui com essas leis tão vingativas, com essas leis que estão aí simplesmente para impedir vocês de conhecer o verdadeiro Pai. Se vocês soubessem quem é o meu Pai, vocês iam desfrutar de um tempo de bênção, vocês iam se alegrar, vocês não precisavam se sacrificar tanto, vocês não precisavam se julgar tanto, mas vocês iam experimentar um evangelho, um poder da religião abençoadora. Jesus então veio trazer essa palavra para nós, irmãos. Então ele fala: é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava o quê? Morto e reviveu. Sabe, irmãos, Deus é bom o tempo todo. E eu queria terminar agora. Quero ler com vocês aqui. Ele quer reunir a família e fazer com que cada um possa usufruir de tudo o que é dele. Deus quer que você o conheça de perto. Ele quer ter um relacionamento contigo. Nós servimos a um Pai que é dono de tudo, mas não estamos usufruindo o que Ele tem preparado para nós. É verdade, não é? A gente está aqui, irmãos. Ele é dono de tudo. Ele criou todo o universo, Ele criou o mundo, Ele criou todas as coisas, irmãos. Ele é dono de tudo, e eu sou filho do dono do mundo. Amém, irmãos? Eu sou filho do dono do mundo. Eu não sou o dono do mundo, mas eu sou filho do dono do mundo. Meu Deus, Ele é todo poderoso, sabe? Nós precisamos avançar, mas para avançar com êxito precisamos conhecer o Pai. Não dá para a família crescer, ser uma família forte, se em primeiro lugar não conhecermos o Pai. O Pai é a fonte da alegria dentro da nossa casa. O Pai é aquele que está acima de tudo e de todos. E é Ele que criou a família. Ele tem aqui nesse livro o manual como você deve viver. Ele te auxilia a criar os seus filhos. Ele te auxilia a casar-se da maneira correta. Ele te auxilia como andar diante dele, irmãos. Mas para isso é preciso conhecer, preciso abrir o meu coração, sabe? Para não cometermos os erros dos filhos dessa parábola. Porque os dois filhos cometeram erros. O primeiro, quem não conhece o Pai, sai de casa. Quem não conhece o Pai, sai de casa. Porque não conhece o Pai.
Mas quando ele vai lá para fora e vê a situação que o mundo está, ele fala assim, meu Deus, que coisa que está aqui fora. Aí ele lembra o quê? Poxa, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância e eu estou aqui perecendo de fome. Reconhecimento do erro que cometeu, irmãos. É assim como nós fazemos no nosso pecado também. Eu preciso reconhecer que eu pequei. E aí o que acontece? Aquele jovem, ele se arrependeu. Mas ele não precisava ter saído de casa. Se ele conhecesse o pai como ele é, irmãos, você pode ter certeza que ele nunca sairia de casa. E o outro também, né? Ou não usufrui do que o pai tem para nós. Aquele que ficou dentro de casa, ficou, mas não aproveitou nada. Não aproveitou nada, tudo era dele, mas ele não usufruiu de nada. Eu pergunto para você nessa noite, terminando esse culto, você está usufruindo daquilo que o Pai tem oferecido para você? Ou você está ainda sem conhecer o que o Pai tem para você? Jesus estava falando para os judeus naquele dia, contando essa parábola, dizendo, voltem para o Pai, voltem para esse Deus que vocês estão aí anunciando há décadas, há centenas de anos, mas ainda vocês não conhecem Ele. Eu estou aqui para apresentar, e foi isso que Jesus veio fazer, apresentar o Pai para mim e para você. E nós precisamos nessa noite, irmãos, tomar uma decisão. Você vai estar disposto a se arrepender? Quem sabe lá na tua casa você está numa batalha, numa luta lá com sua esposa, com seus filhos, mas eu quero dizer para você, meu irmão, Deus está disposto a abrir a porta da reconciliação. Agora eu pergunto, você está assim ou não? Você está disposto a abrir a porta da reconciliação? Ou você acha que o que você sabe é melhor do que aquilo que Deus tem para nós? Amém? Abaixa a sua cabeça nesse momento. Abaixa. E eu queria que você apresentasse diante de Deus a sua